falar sobre reconstrução óssea para instalação de implantes. E eu faço uma parte básica, inicial, falando de biologia tecidual, biologia óssea, né? De materiais, membranas, enxertos ósseos, e depois, numa segunda parte, eu entro em tratamento clínico, né? Reconstrução óssea. Quando nós falamos de reconstrução tecidual para instalação de implantes, nós falamos de duas técnicas. Nós falamos da técnica de regeneração óssea guiada e nós falamos das técnicas de enxertia. Tá? Bem, na técnica de regeneração óssea guiada, obrigatoriamente, nós vamos usar barreiras de membrana para impedir que as células da gengiva, ou seja, as células do conjuntivo e do tecido ósseo, venham a participar do processo de cicatrização. Então, na regeneração óssea guiada, por exemplo, né, nós temos uma situação de um pré-molar fraturado, um caso que eu tive a oportunidade de fazer com o nosso amigo, o excelente protesista Dr. Carlos Frederico, onde eu tenho uma raiz fraturada, eu tenho uma condição SA4 de guiche, onde eu tenho um seio pneumatizado. Além de eu ter o seio pneumatizado, né, eu tenho uma deficiência em volume nessa área do terço médio e apical do futuro implante. Então, eu fiz o levantamento de seio, coloquei o enxerto dentro do seio, depois fiz o aumento horizontal de rebordo, porque aqui tem uma área de depressão, recobri com a barreira e suturei. Então, qual é o objetivo dessa barreira física aqui? É impedir que as células do conjuntivo gengival, que são muito mais rápidas do que as células do osso, povoem esse espaço entre as partículas do enxerto. Porque se as células do conjuntivo gengival penetrarem entre as partículas do enxerto, o enxerto não vai se transformar em osso. E nós não vamos obter o que nós desejamos, que é o osso para ancorar o implante. Ah, mas eu não quero fazer implante, eu só quero aumentar o volume para ter um pontico de prótese fixa melhor. Ótimo. Não é necessário usar uma barreira de membrana. Vamos posicionar só o biomaterial de enxerto. Aqui já com 2 semanas de cicatrização, quando nós fazemos a técnica da regeneração óssea guiada, nós aguardamos um período de 6 meses. Depois de 6 meses, então, o paciente é submetido a uma nova tomografia. Nós avaliamos a altura óssea, o volume ósseo que foi ganho com a técnica. Nesse momento, a membrana ela é removida com auxílio do guia cirúrgico. Eu instalei 2 implantes. Os implantes instalados, aguardei novamente 6 meses, cicatrizadores, e o nosso amigo Dr. Carlos Frederico confeccionou uma reabilitação em metalocerâmica para a nossa paciente. Uma outra situação, canino perdido, lesão cariosa invadindo o terço médio da raiz, defeito tipo fenestração aqui, ó, no alvéolo do canino, no alvéolo também de um resto radicular de pré-molar que havia aqui nessa área. Instalação, está muito sensível aqui, né, o passador. Instalação dos implantes, já estava previsto que os implantes iam ficar fenestrados, em função dos defeitos ósseos existentes. Esse tipo de defeito, chamado defeito de fenestração, é um tipo de defeito que no ser humano não tende a cicatrizar espontaneamente, ou seja, formando osso, através de um processo de regeneração. Se nada for colocado aqui, o que vai ocorrer aqui é a formação de tecido fibroso, do conjuntivo gengival. Consequentemente, existe uma certa instabilidade no médio e às vezes no curto prazo dessa margem gengival sem osso de suporte sofrer recessão, comprometendo o resultado estético e muitas vezes comprometendo o resultado biológico, uma vez que quando o biofilme bacteriano alcança uma superfície rugosa, ele tende a proliferar mais rapidamente. Nesse caso, eu coloquei osso autógeno, obtido com raspador ósseo, também cobri uma barreira de membrana, porque mesmo sendo osso autógeno, né, isso não vai impedir
que as células do conjuntivo gengival penetrem entre essas partículas. E aí, depois do período de osseointegração, o Dr. Roberto de Aquino Leite confeccionou uma prótese PF2 de Misch para essa paciente. Já na técnica de enxertia, eu não vou usar barreira de membrana. Se eu não vou usar barreira de membrana, e se eu estou falando que eu uso a barreira de membrana porque o conjuntivo gengival, que se divide mais rapidamente que o osso, penetra entre as partículas do enxerto, para enxertia eu não posso usar material particulado. Obviamente eu vou estar usando o quê? Bloco ósseo. Né? Pode ser autógeno e hoje em dia nós temos também blocos ósseos halógenos e heterólogos. Né? Então, aqui está a tomografia da paciente. É o mesmo caso que eu fiz com o Dr. Carlos Frederico. A paciente tinha uma grande depressão aqui na área de incisivos laterais superiores, né? Uma deficiência grande em volume. Fiz o enxerto, aguardamos 6 meses. Depois de 6 meses, coloquei 2 implantes replace de 3,5. Para que você colocou esse BIOS? Foi para formar osso? Não, não foi para formar osso. Eu vou mostrar mais à frente um trabalho de um autor chamado Carlo Majorana, que ele mostra que quando nós colocamos BIOS sobre áreas enxertadas com osso autógeno, esse bloco ósseo autógeno, ele praticamente se mantém estável, ele quase não remodela. Então, o objetivo do uso do BIOS aqui foram 2. Minimizar ou prevenir a reabsorção tardia do enxerto cortical autógeno e melhorar um pouco mais o quê? O volume da área. Então, depois da cicatrização, depois da cirurgia sutura, aguardei 6 meses, coloquei 2 cicatrizadores, e a gente observa o volume tecidual que nós obtivemos aqui na região dos incisivos laterais. O Dr. Carlos Frederico confeccionou, então, a reabilitação do paciente. Um outro caso, um garoto, 20 e poucos anos, sofreu um acidente de moto, perdeu o incisivo central, chegou no consultório nessa condição. Com a tomografia, eu já sabia que não havia um volume ósseo adequado. Removi um bloco da região paramolar com a broca trefina de 10 milímetros. Então está aqui, ó, 10 milímetros, né, em função do bloco, que é o espaço médio distal, normalmente da região de um incisivo central superior. Vista vestibular, sutura, aguardamos 6 meses. E nesse intervalo nós moldamos, esse caso eu fiz com o professor Márcio Martins. Nós fizemos um acetato e fizemos marcações na crista, 3, 6, 9 e 12 milímetros acima da crista, medindo a espessura da mucosa. Então, esse acetato ele foi levado à boca do paciente, o paciente foi anestesiado. Então, qual a espessura da mucosa aqui, 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 lá? Isso foi anotado numa ficha. Fomos para o modelo de gesso, removemos a espessura que nós já havíamos anotado na ficha. Então, teoricamente, o que está sobrando aqui seria osso. Então, nós estamos fazendo um procedimento de cirurgia reversa. Então, com o guia cirúrgico que nós confeccionamos, nós simulamos a cirurgia no modelo de gesso, utilizando um sistema guiado por anéis. Posicionamos o análogo do implante no modelo de gesso, na posição tridimensional ideal, 3 milímetros acima da futura margem que foi delimitada pelo enceramento diagnóstico. Com aquele acetato, nós pegamos material para a confecção de gengiva artificial e confeccionamos novamente, reconstruímos o tecido mole desse rebordo. Então o Márcio pegou o dente que ele inserou, posicionou no modelo, com uma caneta hidrográfica de ponta fina, ele desenhou onde estava a margem gengival e eu esculpi a área transgengival.
Então, esse modelo foi enviado para um laboratório e o laboratório confeccionou um pilar de alúmina e um casquete de alúmina. Isso antes da cirurgia para a instalação do implante. Nós fomos para a cirurgia para fazer a instalação do implante. Então, acesso cirúrgico, remoção dos 2 parafusos que estavam fixando aquele bloco autógeno. Aquele mesmo guia cirúrgico foi esterilizado, o mesmo sistema de anéis foi utilizado e instalamos então um implante MK3 de plataforma regular nessa área. O implante foi instalado, só que na hora que nós fomos colocar o pilar de alúmina, o planejamento era fazer a provisionalização imediata, o pilar de alúmina trincou. Então nós não conseguimos fazer a instalação do pilar. Então nós partimos para a técnica convencional, o implante foi submerso, nós aguardamos o período de osteointegração e o modelo, né, nós nem precisamos mandar para o laboratório. Nós entramos em contato, o Márcio entrou em contato com o laboratório, explicou que o pilar havia trincado. Como aquele modelo havia sido escaneado no laboratório, foi solicitado ao laboratório que confeccionasse então um pilar em zircônia, que é um material cerâmico de resistência mecânica muito superior à alúmina. Inclusive, hoje em dia, quase que não se confeccionam mais pilares em alúmina. Praticamente os pilares são em zircônia. Então, em vez de colocar o cicatrizador no segundo passo cirúrgico, eu instalei o pilar de zircônia, coloquei a provisória, nós aguardamos 3 meses, tempo de maturação tecidual. Então, depois de 3 meses, a gente observa a qualidade da mucosa periimplantar ao redor daquele pilar de zircônia. Esse pilar, antes de nós colocarmos, né, ainda lá no laboratório, novamente foi feito o quê? Um novo casquete, só que o casquete em alúmina. Não há problema em fazer casquete em alúmina. O problema é fazer pilares em alúmina. A vista vestibular, já com o casquete, e o Márcio, então, fez a moldagem de transferência. A gente observa a qualidade do tecido mole. E aqui, então, nós temos o resultado final do tratamento do nosso amiguinho aí. Bem, poxa, Guará, quando que eu devo usar a técnica de enxertia e quando que eu devo indicar a técnica de regeneração asseguiada? Eu acho que o primeiro parâmetro que determina a escolha da técnica é a forma do defeito. Se eu considerar um alvéolo de extração com todas as paredes presentes, eu tenho um defeito de 5 paredes, mesial, distal, vestibular, palatina e apical. Evidentemente, quanto maior o número de paredes presentes, mais difícil fica de pegar um bloco ósseo, autógeno, esculpir e fazê-lo ficar adaptado num defeito de 3 paredes, num defeito de 4 paredes. Então, para defeitos com maior número de paredes presentes, a melhor técnica, a mais fácil de se empregar, é a regeneração asseguiada. Em compensação, para defeitos de geometria mais simples, mais plana, como rebordos completamente atróficos, praticamente com só o osso palatino presente, como o caso que eu fiz com o Dr. Carlos Frederico, nós, se formos usar a técnica da regeneração asseguiada, nós temos uma desvantagem. Qual é? É a presença de pouca fonte de células ósseas para migrarem para o interior das partículas. E, além disso, é muito mais fácil você pegar um bloco ósseo e adaptar, parafusar naquele defeito de 1 ou 2 paredes presentes. Um outro fator, um outro critério de escolha de técnica é o quanto eu preciso ganhar. Então, como nós trabalhamos com blocos normalmente de origem intraoral, se é necessário um ganho em altura de até 3 milímetros, eu posso trabalhar com a técnica de enxertia. Por quê? Porque 3 milímetros é a espessura média da cortical da região paramolar na mandíbula. Não adianta eu pensar em ganhar 5, onde a cortical da mandíbula só vai medir normalmente até 3. Então, para áreas onde é necessário um ganho maior,
fica indicada a técnica da regeneração guiada, com uso de barreira, portanto. Agora, como na técnica da regeneração guiada eu objetivo um ganho maior, eu tenho um risco de exposição do enxerto aumentado, quando comparado com a técnica de enxertia. Na técnica de enxertia, o custo é menor, porque eu estou tirando o osso de uma outra área, normalmente, do paciente. E aqui o custo é muito maior. Por quê? Porque eu tenho que usar o enxerto, eu tenho que usar a barreira de membrana. Então, eu tenho um custo maior na técnica da regeneração guiada. Bem, a sensibilidade das duas técnicas, né? Em relação ao procedimento cirúrgico, eu acho que a técnica da regeneração guiada requer um pouco mais de atenção nos detalhes, porque, às vezes, por pequenos detalhes, o procedimento pode fracassar. Em compensação, em relação aos biomateriais utilizados, a técnica da enxertia é que tem a menor sensibilidade. Por quê? Porque na técnica da enxertia, normalmente quando se usa o osso autógeno, eu estou trabalhando com o melhor biomaterial que existe, que é o osso autógeno. Então, aqui a técnica, o material não vai influenciar a técnica. Em compensação, na regeneração guiada, é onde mais o biomaterial vai influenciar. Por quê? Porque existem diferentes tipos de barreira de membrana, existem diferentes tipos de materiais de enxerto, com diferentes propriedades. E diferentes propriedades, consequentemente, levam a diferentes resultados clínicos. Né? Então, vamos falar um pouquinho da regeneração guiada. O princípio da regeneração guiada, eu já coloquei no início para vocês, é o uso de uma barreira física, isolando uma área de defeito, que vai permitir que as células do osso, que são células mais lentas, possam povoar essa área e levar à formação óssea, impedindo que as células indesejadas da gengiva penetrem aqui, dando tempo para que essas células, que vão vir através dos vasos sanguíneos, que são as células mesenquimais indiferenciadas, possam sofrer certos estímulos até se transformarem em células ósseas maduras. Então, a técnica da regeneração óssea guiada é uma técnica que é oriunda, dentro da odontologia, da periodontia. Então, em periodontia, nós já usávamos as barreiras na reconstrução dos tecidos periodontais perdidos, cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar. Enquanto que a técnica, quando aplicada para a reconstrução de tecido para instalação de implantes, visa a regeneração de um único tecido, que é o osso. Por isso, essa diferença quando eu falo de periodontia ou quando falo de implantodontia. Na periodontia, como são 3 tecidos, nós nos referimos à regeneração tecidual guiada. E quando eu falo para instalação de implantes, eu estou falando somente do osso. Então, portanto, é a regeneração óssea guiada. O primeiro trabalho, publicado em 1988, pelo grupo do Darling, né, foi um trabalho feito em mandíbulas de camundongos, onde eles criaram defeitos bilaterais na mandíbula. De um lado, colocaram uma barreira, né, de membrana. Inclusive, na verdade, isso aqui não era uma barreira propriamente desenvolvida para a regeneração guiada. Isso aqui é um filtro de Millipore. O filtro de Millipore é um filtro usado em laboratórios de microbiologia, de bioquímica, para esterilizar água. Como? Esse filtro tem poros com tamanhos menores que os tamanhos das bactérias. Então, se eu coloco uma água que tem bactéria para atravessar o filtro, a água vai passar, mas a bactéria fica. Assim que esterilizava-se a água. Bem, então, essas barreiras, filtros de Millipore, foram utilizadas. Eu cheguei a trabalhar com elas na UFRJ em 1989. E nós fizemos uma regeneração de uma lesão de Furca grau 2, na minha tia, usando filtro de Millipore. E o dente, um molar superior, uma lesão de Furca grau 2 superior, está presente na boca até hoje. E, enquanto isso, no lado controle, o Darling, o grupo dele, não colocou nada. Cada espécie tem um período de cicatrização diferente. O rato,
o tecido ósseo do rato, ele cicatriza em 9 semanas. Então, depois de 9 semanas, os camundongos foram sacrificados. No lado onde tinha membrana, houve regeneração tecidual, fechamento do defeito. E no lado onde não havia membrana, não houve o fechamento do defeito. No lado onde não tinha membrana, o tecido conjuntivo invaginou, cresceu. Por quê? Porque as células do tecido conjuntivo se dividem mais rapidamente do que as células ósseas, portanto ocupam o espaço. Na área com barreira de membrana, houve completa regeneração do rebordo. Bem, a técnica da regeneração guiada, ela tem detalhes em cada passo dela, né? Ela tem alguns passos, né? Primeiro, o recobrimento do defeito. O ideal é que o defeito esteja completamente coberto pela membrana em toda a sua periferia. A membrana deve se estender pelo menos 2 milímetros em rebordo ósseo, além do defeito. A única exceção para essa regra aqui é quando a margem óssea está muito próxima a um dente vizinho, porque a barreira de membrana não pode tocar o dente vizinho. Caso a barreira de membrana toque o dente vizinho, a gengiva ali vai fenestrar, vai abrir, a membrana vai se tornar exposta precocemente. Membrana exposta tem que ser removida. Membrana não absorvível, exposta tem que ser removida. O preparo da membrana. A membrana, ela tem que ser recortada para que fique completamente arredondada. Se nós deixarmos ângulos vivos na membrana, nós favorecemos a fenestração do retalho, exposição da membrana. Então, às vezes é um detalhe que compromete o resultado do tratamento. Um detalhe, um ângulo vivo, a membrana se torna exposta. Ela se tornando exposta, a placa bacteriana, aqui, começa a crescer, porque a placa bacteriana, o biofilme bacteriano, cresce sobre todas as superfícies duras na cavidade oral. E ela cresce por baixo do tecido. É lógico que o tecido vai aumentando a exposição progressivamente, mas antes de ocorrer um aumento de exposição, o biofilme já cresceu aqui por baixo, o tecido se torna avermelhado, inflamado e, normalmente, com o tempo, há a presença de supuração. A membrana, preferencialmente, ela deve estar fixada para evitar movimentação tecidual. Eu, particularmente, uso em pouquíssimas situações, porque tem que ter um certo cuidado para fazer esse tipo de abordagem, porque, normalmente, se eu tenho uma fenestração vestibular, eu preciso de 2 milímetros de osso na crista. Se essa membrana vier terminando em ponta de faca, eu não vou ter 2 milímetros. Então, isso aqui tem que ter um cuidado para fazer esse tipo de regeneração. E por que a membrana não deve se movimentar?